Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa história épica de luz contra trevas, uma batalha espiritual travada nas páginas do livro de Esdras. Imaginem o povo de Israel exilado na Babilônia, décadas longe de casa, longe do templo. Nesse tempo, as trevas espirituais se aprofundaram. O diabo, astuto como sempre, aproveitou essa oportunidade para cravar suas garras nas almas do povo. A idolatria babilônica se espalhou e a memória de Deus e de suas promessas começou a desvanecer para muitos. Parecia que a escuridão venceria. Parecia que a linhagem da promessa, a linhagem do Messias, seria engolida por essa noite espiritual. Mas, meus amigos, onde as trevas abundam, a graça de Deus superabunda. No momento mais sombrio, uma luz inesperada irrompe no cenário. Do nada, Ciro, o rei da Pérsia, o conquistador da Babilônia, emite um decreto surpreendente. O que ele decreta? Que os judeus podem voltar para casa, podem voltar para Jerusalém e reconstruir o templo do Senhor. Isso está logo no primeiro capítulo de Esdras. Pensem no impacto disso. Deus moveu o coração de um rei pagão para cumprir sua promessa. A luz de Deus estava cortando a escuridão do exílio, mostrando que seus planos não podem ser frustrados. E assim começa a primeira onda de retorno. Uma caravana de esperança liderada por dois homens corajosos, Zorobabel, da linhagem real de Davi, e Josué, o sumo sacerdote. Eles não estavam apenas voltando para uma terra, estavam liderando uma missão de resgate espiritual. A primeira coisa que eles fazem ao chegar em Jerusalém não é construir suas casas, não. A prioridade era clara. Eles reconstruíram o altar. Por que o altar primeiro? Porque o altar era o coração da adoração, o lugar do sacrifício, o ponto de reencontro com Deus. Reerguer o altar era um ato de guerra espiritual. Era declarar: nós pertencemos a Deus. As trevas não têm mais poder sobre nós. Essa reconstrução do altar, no capítulo 3 de Esdras, foi a primeira grande vitória da luz. Significava que os sacrifícios poderiam ser retomados, que o perdão pelos pecados poderia ser buscado novamente e que a presença de Deus seria invocada no meio do seu povo. Cada pedra colocada naquele altar era um golpe contra as forças das trevas que tentaram apagar a identidade de Israel. Era a reafirmação da aliança. Zorobabel e Josué sabiam que a verdadeira força para reconstruir o templo e a nação não viria de exércitos ou de poder humano, mas da adoração e da dependência de Deus. Mas as forças das trevas não desistem facilmente. Assim que a obra de reconstrução do templo começa, a oposição se levanta. E essa oposição não era apenas humana. Esdras, capítulo 4, descreve como os adversários de Judá e Benjamim tentaram de tudo para parar a obra. Eles usaram intimidação, acusações falsas, suborno e manobras políticas. Eles escreveram cartas ao rei da Pérsia, caluniando os judeus, dizendo que eles eram rebeldes e que reconstruir Jerusalém
seria uma ameaça ao império. Essa oposição foi tão eficaz que a obra do templo parou por quase 20 anos. Pensem no desânimo, a luz que brilhou tão forte parecia estar se apagando novamente. Essa parada na construção não era apenas um problema de engenharia ou política. Era um ataque espiritual direto ao plano de Deus. O diabo estava usando pessoas, os samaritanos e outros povos da região para impedir que o centro da adoração a Deus fosse reerguido. Se não houvesse templo, como a adoração plena seria restaurada? Como a identidade do povo seria solidificada? E mais importante, como o cenário estaria preparado para a vinda do Messias, que um dia andaria nos pátios desse mesmo templo? A pausa na obra era uma tentativa das trevas de colocar o plano de Deus em espera, de semear o desânimo e fazer o povo desistir. Mas Deus não abandona sua obra. Quando o povo estava desanimado e a construção parada, Deus levanta sua voz através de 2 profetas poderosos, Ageu e Zacarias. Eles chegam com uma mensagem de fogo do céu. Ageu repreende o povo por cuidar de suas próprias casas luxuosas, enquanto a casa de Deus estava em ruínas. Ele os chama ao arrependimento e à ação. Zacarias, por sua vez, traz visões de encorajamento, mostrando a vitória final de Deus e a importância espiritual daquela obra. Ele diz a Zorobabel: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra profética foi a faísca que reacendeu a chama. O povo, liderado por Zorobabel e Josué, retomou a construção com novo vigor. A luz da profecia divina dissipou as trevas do medo e da apatia. É uma lição poderosa para nós quando enfrentamos oposição e desânimo em nossa caminhada com Deus. É a sua palavra que nos dá força para continuar. Os profetas lembraram ao povo que aquela não era uma simples construção, mas uma batalha pelo coração da nação e pelo futuro da promessa de Deus. Eles reacenderam a visão. Com a obra retomada, a oposição também voltou. As autoridades locais questionaram quem lhes deu permissão para construir, mas desta vez os líderes judeus responderam com sabedoria e fé. Eles disseram: estamos reconstruindo a casa que foi construída há muitos anos, que um grande rei de Israel edificou. E estamos fazendo isso sob a autoridade de um decreto de Ciro, rei da Pérsia. Eles confiaram na providência de Deus, que havia usado Ciro no passado. E Deus honrou essa fé. Quando os inimigos enviaram outra carta ao novo rei, Dario, para verificar essa história, uma busca foi feita nos arquivos reais. E o que eles encontraram? Exatamente o que os judeus disseram. O decreto original de Ciro foi encontrado. À luz da verdade, expôs a mentira dos opositores. E o que aconteceu a seguir foi ainda mais incrível. O rei Dario não apenas confirmou o decreto de Ciro, mas ele foi além. Ele ordenou que os governadores da região não apenas parassem de incomodar os judeus, mas que financiassem a obra com os impostos reais. Ele ordenou que tudo o que fosse necessário para os sacrifícios,
novilhos, carneiros, cordeiros, trigo, sal, vinho e azeite fosse dado a eles diariamente. Deus não apenas neutralizou o ataque das trevas, ele transformou a maldição em bênção. Os inimigos que queriam parar a obra agora eram forçados a pagar por ela. Finalmente, após anos de luta, o templo foi concluído e dedicado com grande alegria. Foi uma vitória monumental da luz sobre as trevas. A casa de Deus estava de pé novamente em Jerusalém. A adoração foi restaurada, o povo celebrou a Páscoa, muitos deles pela primeira vez na terra prometida. A identidade de Israel como povo de Deus foi reafirmada. Mas a batalha não tinha acabado. Reconstruir o prédio era uma parte, reconstruir o povo era outra. E para essa missão, Deus preparou um homem especial, um escriba perito na lei de Moisés. Esdras. Anos depois da dedicação do templo, Esdras lidera uma segunda onda de retorno. Sua missão era diferente da de Zorobabel. Ele não veio para construir com pedras, mas para construir com a palavra de Deus. Ele veio para ensinar a lei, para restaurar o coração do povo à aliança. Quando Esdras chegou, ele encontrou uma nova crise, uma nova infiltração das trevas. O povo, incluindo sacerdotes e levitas, estava se casando com mulheres dos povos pagãos ao redor, trazendo de volta a mesma idolatria que os levou ao exílio em primeiro lugar. As trevas estavam tentando corromper a linhagem santa por dentro. A reação de Esdras a essa notícia é uma das cenas mais fortes do livro. Ele rasga suas vestes, arranca os cabelos da cabeça e da barba e senta-se atônito até o sacrifício da tarde. Ele não explode em raiva, ele explode em luto, em dor profunda pelo pecado do povo. Sua oração no capítulo 9 é um modelo de confissão e intercessão. Ele não acusa o povo, ele se inclui dizendo: meu Deus, estou confuso e envergonhado de levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus. Ele reconhece a santidade de Deus e a gravidade do pecado. Essa oração de Esdras, essa demonstração de luto genuíno, moveu o coração do povo. A luz da verdade, expressa através do quebrantamento de um líder piedoso, expôs as trevas do pecado de comprometimento. O povo se reuniu ao redor de Esdras, chorando e confessando. Eles reconheceram seu erro e decidiram fazer uma nova aliança com Deus para se separar das práticas pagãs. Foi um momento doloroso, mas necessário, de purificação. Esdras liderou o povo em um processo de arrependimento radical, mostrando que a verdadeira restauração não é apenas sobre prédios, mas sobre corações consagrados a Deus. A história de Esdras, portanto, é uma saga contínua. É a história de Deus resgatando o seu povo e sua promessa das garras das trevas. Primeiro, ele os resgata do exílio físico na Babilônia. Depois, ele os capacita a reconstruir o templo em meio a uma oposição feroz. E, finalmente, através de Esdras, ele os chama a uma reconstrução espiritual, purificando a comunidade da corrupção
interna. Cada etapa foi uma batalha, cada vitória foi uma demonstração do poder e da fidelidade de Deus. A luz sempre prevaleceu. Por quê? Porque através dessa linhagem restaurada, através desse povo purificado, viria um dia a luz do mundo, Jesus Cristo. O livro de Esdras nos mostra que Deus é um Deus de restauração e que Ele sempre luta para trazer seu povo das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado por assistir. Se essa mensagem te abençoou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais estudos como este. Que a luz de Deus brilhe em sua vida hoje. Até a próxima.